Sejam bem-vindos a mais um CGCast, o podcast do Clube dos Generais, o podcast para quem não pode ter um blindado em casa. Eu sou Daniel Ibarra e hoje vamos falar sobre essa nova reaproximação das Coreias, que estava dando o que falar até o Trump mandar o acordo com o Irã subir no telhado. A gente ainda vai fazer podcast sobre o Irã, vamos fazer podcast sobre a Síria, vamos fazer sobre a Venezuela, mas hoje nós vamos falar sobre as Coreias e o país do nosso querido pastel de flango, o Kim Jong-un, sei o nome dele é um cu do cara. Jong-un. Jong-un? Kim Jong-un, muito bem. Tá ótimo. Vou apresentar agora a nossa mesa. Primeiro ele, o marido da Suzane, o comandante do CG, Glênio Madruga. Tudo bem, Mac? Tudo jóia. Saudações cavalarianas a todos os nossos ouvintes, todo mundo que nos acompanha pelas nossas redes sociais, pelo nosso site, pelos diversos canais onde é possível acompanhar os nossos podcasts, as nossas atividades online. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam acolhidos a mais um episódio. Agora, além de pegar essa parte da história militar distante, a gente também pegando alguns temas aí, a pedidos da nossa audiência, pegando alguns temas mais atuais, como essa discussão da Coreia, o futuro CGCast já comentado aí, Venezuela, Irã e tudo que está movimentando os meios militares da atualidade. Sejam todos muito bem-vindos novamente. Muito bem, também conosco ele que é especialista em história militar, pão de queijo e cachaça boa, Renato Kloss. Tudo bem, Paulos? Fala, Bu, como é que estamos? Tudo tranquilo? Fala, Mac. Tudo beleza? Alô, ouvinte. Estamos aqui para falar de guerra, mas hoje é mais um pouco moderno, vamos nos dizer. Um pouco mais atual, né? Isso, que nós vamos fazer um link interessante aí entre a guerra da Coreia e o outcome que está acontecendo esses dias agora, que é a aproximação das duas Coreias. Eu vou falar para vocês que eu precisei abrir uma cerveja quando eu vi as cenas dos dois se encontrando, porque realmente, para quem anos e anos ficava vendo uma Coreia, como se diz, totalmente na defensiva, montando programa nuclear, e realmente ver o gordinho lá cruzando e cumprimentando, foi muito bom. Tem que comemorar. Vamos torcer para que continue fluindo, né? É verdade. Muito bem. Mac, curiosidades da história militar. Curiosidades da história militar é contigo hoje, meu caro. Como é que foi o evento lá na Escola de Cadetes esse último final de semana, esse final de semana do dia 5 e 6 de maio? Bom, Mac, a gente teve lá na Escola de Cadetes do Exército, no último dia 5 de maio, tributo à Força Expedicionária Brasileira, uma homenagem organizada pela Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas, São Paulo. Uma das escolas militares mais bonitas do país, diga-se de passagem. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E nós tivemos lá nesse dia 5 de maio, nós tivemos uma exposição de viaturas militares antigas e novas, organizada pelo CVMAISP, que eu acho que é o principal grupo de colecionadores de viaturas militares antigas de São Paulo. Nós tivemos a reencenação da Batalha de Montese e também a reencenação da rendição da 148ª Divisão Alemã, que aconteceu em 29 de abril de 45. Nós tivemos alguns outros expositores. O grupo de reencenação Monte Castelo colocou a exposição dos seus diversos pericundálios histórico-militares, e teve também o Clube dos Generais organizando lá um torneio de War Games junto com o Clube Somnium, onde nós organizamos todo o processo, um torneio com os alunos da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Então, usando os War Games da Somnium, nós fizemos uma competição entre as 3 companhias. Cada companhia cedeu 12 alunos e todos eles jogaram os War Games, onde são cenários da Segunda Guerra Mundial. O que foi muito legal. Foram por volta aí de 3 horas e meia, 4 horas de jogo. E a segunda companhia deu uma surra, ganhou todos os jogos. Parabéns para a segunda companhia. Parabéns à segunda companhia. Excelente. E o mais importante de tudo, nós tivemos a presença de
3 ex-combatentes, 3 pracinhas, Esse. o seu Rodrigues, o seu Rodarte, o seu Justino, todos eles devidamente homenageados na formatura. Teve uma formatura às 10 horas, presença de autoridades, tanto civis quanto militares. Eles chegaram, cada um deles num jipe da época, foi muito legal. E depois, a partir do 12:30, eles ficaram à disposição do público para conversar, para tirar fotos. E da 12:30 até às 5 horas da tarde teve fila para conversar com os pracinhas. E então foi um evento muito legal. Foi o 3º ano de evento, o 2º ano que o Clube dos Generais participou como colaborador, organizando o torneio de War Games. E a gente espera poder voltar, poder ter novamente esse evento no ano que vem. Vai ser fantástico, é fantástico fazer esse evento com o pessoal. Aproveito para mandar um abraço para o Coronel Everton, Coronel Sérgio Bueno, que são do Clube de História, que são os mais empolgados com esse torneio. Eles gostam muito, e o feedback que eles dão para nós é que os alunos gostam muito de fazer esse torneio, gostam muito de ter esse contato com algo que talvez faça parte da vida deles no futuro, né? No dia a dia deles como oficiais do Exército Brasileiro. Então foi muito bom, muito positivo, muito legal. Um abraço Cadeirante, um abraço Udi, que vieram para Campinas, um lá de Curitiba, o outro de Volta Redonda, para me dar um suporte lá durante o torneio, porque dá um trabalhinho, eu vou dizer para vocês, organizar tudo isso. Sem dúvida nenhuma. E o nosso Roosevelt passando um dobrado no retorno, né? Vamos deixar isso só comentado aqui, o que abrilhanta ainda mais o esforço de participação para poder fazer todo esse percurso e voltar a participar. Passando um dobrado quer dizer caganeira, viu, gente? A gente foi num restaurante aqui no domingo à noite e comemos de tudo, inclusive frutos do mar. Eu acho acho que deu uma desarranjadinha nele e quase não pegou o avião, tanta caganeira que ele tava. De volta para Curitiba. Abraço, Cadeira. Abraço pra Fran também. De leve, que não pode apertar muito. Não aperta muito não, senão... Muito bem, Mac. Então essa foi a curiosidade, não é uma curiosidade, mas é mais um relatório do que nós tivemos aí. Levando o banner do CG, isso aí, ó. Tem que... O CG sempre foi um grupo de debate, de pesquisa, sempre fechado, né, dentro do seu pequeno mundinho. Então a gente sair e conseguir colaborar como instituição, como Exército Brasileiro, num evento onde a gente está efetivamente homenageando aqueles que são verdadeiramente heróis brasileiros, que são os pracinhas, é uma honra e um orgulho para nós. Sem a menor dúvida. Vamos parar de enrolação, vamos falar de Coreia? Vamos começar lá atrás, né, Mac? Vamos começar com uma história geral lá atrás, para o pessoal entender um pouquinho como foi a formação das Coreias, né? Eu só queria falar uma coisa antes. Muita gente fala sobre a Polônia de ter a má sorte de ser vizinha da Rússia e da Alemanha, que é o eterno azar polonês. Nós podemos falar isso, é a mesma coisa com a Coreia, porque Japão, China e Rússia sempre deram um jeito de atrapalhar lá. Então, muita gente fala da Polônia, que aconteceu na Segunda Guerra, e lógico, antes também, mas nunca ninguém falou da Coreia, que o tanto que aquela península ali passou perrengue. A Coreia é a Polônia do Leste, né? É a Polônia do Leste, a história mostra. Quem era mais forte ali dos vizinhos sempre dominou ela. Sempre foi estado vassal. Agora, vamos seguindo aí, que aí nós vamos falar também disso. Vamos. Muito bom, vamos lá. Pois é. Na frente. Ô, Mac, você dá vai fazer... então, eu ia falar agora com o pessoal que a gente vai fazer esse sobrevoo, né, bem objetivo aqui na história geral da Coreia. Caso o nosso ouvinte queira aí um episódio, seja um CGCast, um PHM, sobre algum tema específico da história das Coreias, vamos dizer assim, manda lá um e-mailzinho pra gente, uma mensagem lá, o contato@clubedegenerais.org, ou coloca nos comentários aí, no vídeo, na postagem, aonde quer que você tome conhecimento do nosso episódio, que a gente vai
dá uma mordidinha aí, onde tiver interesse a gente volta no assunto um pouco mais em breve, vamos dizer assim. E já aproveitando para dar o gancho, que eu esqueci de dar o gancho antes, senhores ouvintes, a gente já está preparando um episódio sobre a participação brasileira na Primeira Guerra Mundial, que é um pedido que vocês fizeram com alguma regularidade nas últimas semanas, por diversas fontes, então a gente já está coletando material, está separando umas histórias, uns episódios, umas personalidades, para trazer um episódio bem gostosinho, cremoso, crocante, sobre a participação brasileira na Primeira Guerra Mundial, primeirona. Mas vamos para a Coreia. Vamos lá, Coreia. Coreia, a ocupação humana na Coreia é antiga pra burro. Então a gente tem evidências de ocupação intermitente na Península Coreana desde 500 mil anos antes de Cristo. Então, isso às vezes, dependendo da teoria, bate até com algumas teorias de datação da saída dos humanos hominídeos, seja lá a linha teórica que a pessoa adotar, do continente africano. Então fica aí para futura confirmação se essa datação, esses sinais de ocupação na Península Coreana realmente batem até 500 mil AC, mas esse foi os dados que a gente conseguiu levantar. E amostras de cerâmica, e aí trabalho um pouco mais refinado, datadas de 8.000 AC. Então a gente já tem ocupações mais firmes, mais longevas na Península Coreana, desde pelo menos 8.000 AC. Impressionante, então, né? Pois é. Bem antigo, para ter uma ocupação mais firme, né? mais estável, assim, é bem impressionante. Então essa civilização coreana ela é ligada à lendária dinastia de Tangun, ou Dangun, dependendo da fonte, cujo primeiro rei governou a partir do ano 2333 AC. Então, batendo de novo, mais ou menos aí o que a gente tem, algumas fases do Egito e estabelecimento em Mesopotâmia, coisa essa região, civilização coreana já se instalando lá. Sim. Esse é mais... Isso, é mais um ponto, né? Pela nossa influência ocidental, a gente acaba estudando um pouco do leste, né? A gente comentou isso em outros CGCasts. E é muito interessante pegar essas partes aqui da história do leste asiático. A gente já falou um pouquinho de China, falamos de Japão e estamos falando de Coreia agora. É muito interessante que tem muita coisa interessante para se aprender ali. Tem muita coisa interessante e daí tem esse problema de fonte, né? Que pega a antiguidade egípcia, a antiguidade grega, a gente tem fontes que foram sendo traduzidas para línguas mais próximas da nossa, a própria tradição direta veio trazendo essas fontes, carregando essas fontes, esses clássicos, os escritos, as histórias, tal, para o nosso lado. A parte do leste é realmente bem mais complicada para nós para recuperar essa história. Sempre foi mais difícil para achar fontes, como se diz, que se pode confiar, porque são muito poucas fontes. E a diferença entre o Ocidente do ponto e o de Oriente, vista de estudo, ou vamos falar assim, de conhecimentos gerais, a gente começa a ouvir um contato entre leste e oeste a partir de Marco Polo, né? Tem muito desfavorável. Uma lenda, toda uma coisa em cima disso, mas muita coisa a se estudar e se aprender, né? É que, vamos ser sinceros, né? O cara que lá há 2.000 anos atrás, que escrevia em chinês ou coreano, ou seja lá, que língua mais arcaica que eles falavam na época, traduzir para o grego ou para o aramaico... Tenso, né? Complicado. E daí, nessa civilização antiga aí que a gente está falando, primeiro rei a partir de 2333, a gente já tem evidências a partir de túmulos e monumentos da época, que a capital era, vejam só, Pyongyang. Então, justamente a atual capital da Coreia do Norte já dava treta no ano 2333 AC. Então,
essa civilização, esse império inicial durou aí cerca de 1.200 anos, acabou em 1122 AC com uma invasão da China, conforme o Paulo já apontou antes, né? E marcou o início de uma sequência de épocas de independência, ocupação e estados vassalos, a transformação da Coreia em estado vassalo de uma ou de outra nação. Então, adiantando, Certo. a gente chega aí século XVII, 1600 e pouquinho, com a Coreia se tornando novamente um estado vassalo da China, marcando agora a parte mais contemporânea, né, da história da Coreia. Um outro marco interessante é 1895, com o Tratado de Shimonoseki, isso assinado ao final da Primeira Guerra Sino-Japonesa. Então a gente tem o início do declínio da dinastia Qin na China, a baixa da influência chinesa sobre a Península da Coreia e o estabelecimento de um protetorado japonês na Coreia. Então troca aí a influência direta. Então a Península Coreana passa a fazer parte da área de disputa entre a Rússia e o Japão, com a China entrando nessa fase um pouco decadente de reestruturação. Sim, sim. E Rússia e Japão também nunca se entenderam. Não dá, né? Só nunca. Também sempre tiveram problemas e quase entraram nas vias de fato nos anos 60. Ainda bem que não, porque os dois têm armas nucleares, né? E já possuíram na época. Eu só queria fazer um adendo que quando nós falamos que realmente a Coreia está bem suja aí em termos de geografia, porque tá uma beleza do lado de China, Rússia e Japão. É verdade. Mas não é só nos três que ela sofreu. O Império Mongol também conquistou a península e usou como cabeça de ponte para poder chegar no Japão. E não conseguiu, da mesma forma que o Japão também no século XVI invadiu a Coreia e também foi derrotado. Então já desde o século XV, XVI, a Coreia já é palco de invasões e batalhas que hoje nós chamaríamos de imperialistas. Mas na verdade é aquelas batalhas onde outros estados, impérios, estavam lutando no território coreano e eles lá sofrendo como sofreram na guerra na Coreia, como sofre até hoje no caso da Coreia do Norte. Então sempre ocorreu essa troca de comando e os coreanos ficaram à mercê. Os chineses usavam a Coreia como estado vassalo, isso foi o Marco falou, isso foi até do século XVII até o século XIX, e era um estado vassalo do mesmo jeito que Anã era um estado vassalo. E Anã hoje é onde fica o Vietnã. Então a China fornecia segurança na volta, recebia em troca tributos. E nisso na forma de impostos, tudo, rotas comerciais. Então a Coreia sempre ficou, como se diz, na mão do palhaço. Ali sempre sofreu. E isso demorou até 1900. Exatamente, sempre sofreu, sempre sofreu. Aí chegou quando o Império, o Estado japonês no século XX queria. No século XX não, no século XIX ainda. Queria. Entrou em uma guerra com a China. E onde foi o palco de batalha? Coreia. Foi da Coreia o palco de batalha entre os dois. Mais uma vez. E a Coreia vendo tudo aquilo lá, o pau quebrar neles, sem poder fazer muita coisa, porque não tinha a civilização dos estados não tinha a mesma força do que pois é, e daí a gente tem esse caso aí do Tratado de Shimonoseki e 2 anos depois a Coreia finalmente consegue independência e refundar o Império Coreano, né? O lendário e tradicional Império Coreano, começando aí um processo de modernização militar, econômica, educacional que vai terminar daqui a pouquinho. Então a gente tem, para variar, de 1897, com essa independência, né, saindo debaixo da asa da China. Logo depois a gente tem na região aí a Guerra Russo-Japonesa, pela disputa ali de territórios na China e na Manchúria, que corresponde hoje aí ao nordeste da China e
proximidades aí da Península Coreana, com a vitória do Japão. E logo depois da vitória do Japão, essa guerra russo-japonesa 1904-1905, a gente tem a... Relembre Tsushima. Tsushima, exatamente. PHM-08. Tsushima. E a viagem, viagem estilo Trapalhões, né, Paulo? Até Tsushima, que é até do PHM-08, não é? Nossa, ó, no porto, na Rússia, já fundou navio. Então, já começaram bem. Era um sinal, né? O navio de guerra Oriol já fundou já no porto, na Rússia, antes de viajar. E já era um sinal. Já foi... A flotilha do Báltico não era própria para fazer aquele tipo de viagem e lutar naquele tipo de guerra naval que estava sendo lutada na guerra russo-japonesa. O que acontece? Os russos ficaram presos no Port Arthur, que era a cidade que hoje é Vladivostok. O que aconteceu? Manda a flotilha do Báltico para ajudar a gente. Só que foi estilo Trapalhões desde o começo. Navio de guerra afundando no porto antes de viajar. Antes de chegar no Canal da Mancha, onde é o Dogger Bank, que na verdade foi uma terra antes na era glacial, era uma ilha, que nem era uma ligação entre a Grã-Bretanha e a Europa. E com o aumento do mar, submergiu. E lá, os russos deram sinal que estavam sendo atacados pelos japoneses. Antes de chegar no Canal da Mancha. E o que acontece? Um navio de guerra deles deu sinal que estava sendo atacado e nisso os que foram em ajuda torpedearam e atacaram outros que foram em ajuda também, todos da mesma flotilha. Então, isso é só um adendo do que aconteceu, que a gente fala do estilo Trapalhões, do que aconteceu. Eles tiveram que parar na Espanha e só puderam seguir viagem depois de ter pago uma soma enorme aos ingleses, porque tinha 28 navios de guerra atrás deles, e pagaram a soma para não ter a flotilha fundada, antes mesmo de chegar no Atlântico. Os russos, isso aconteceu porque os russos acertaram pesqueiros britânicos. E com isso a Marinha Real foi atrás. O pau comia naquela época, rapaz, tá achando que... Mas o nosso ouvinte depois volta um pouquinho no tempo e ouve o PHM de Tsushima. Toda a história. PHM-08, link na descrição aqui do episódio e nos demais espaços onde a gente puder colocar, tá lá o link para dar uma ouvidinha um pouquinho mais com calma o que foi esse desastre, essa lapada, essa tragédia russa, esse negócio vergonhoso. Eu adoro esculhambar russo, cara. Essa miséria. Nós gostamos, né? Cara, faz uma mania de caiaque, mas não passa uma vergonha dessa, pelo amor de Deus. Muito bem. Depois da guerra russo-japonesa ali, no iniciozinho do século XX... Quem é que se fudeu, para falar em termos diretos? A Coreia, porque foi invadida. A Coreia de novo. E essa invasão marcou o fim aí de 1000 anos de relativa independência. Digo relativa por essas fases aí da Península Coreana ser um estado vassalo da China, né? Então... Sim. Foi invadido pelo Japão, né? Foi invadido pelo Japão. Invadido e anexado pelo Japão. Isso, foi em 1910. Exatamente. E daí... O que é interessante que... Vai fundo, só uma coisinha. Quando teve o Tratado de Shimonoseki, os russos ficaram com medo. O Japão pediu a península de Liaotung, que hoje tem o porto de Dalian, naquela época, e onde foi palco das batalhas da guerra sino-japonesa. E os russos fizeram a cabeça dos chineses que não dá a península para eles, da Formosa. E Formosa, que hoje é Taiwan, foi para jugo japonesa, que durou até o final da Segunda Guerra Mundial. Mas foi nessa troca aí mesmo, dos russos na orelha dos chineses falaram, não, tira eles daqui de perto, manda da Formosa para eles. Essas desgraças. Pronto. Tá certo. Manda para longe e foi para Formosa. É isso aí mesmo. E daí, nova mudança,
né, de estruturas, costumes, resistência coreana, resistência popular, política e todas as outras que a gente imagina numa situação dessa de ocupação violenta. Então a gente tem um caso aí de 1919, uma repressão japonesa que gerou aí aproximadamente 23 mil mortos e 50 mil presos na Coreia. Então o salto do coturno japonês estava bem pesado ali. E a geração de um governo coreano no exílio, com apoio americano e sede em Xangai. Vão notando a salada. Já na Segunda Guerra... Oi? Não, só ia fazer um comentário, toca o pau. Então, já na Segunda Guerra aí a gente tem fatos notáveis, né? Conferência do Cairo, 1943, onde foi decidida a independência da Coreia. Depois, em 17 de julho, aliás, no período de 17 de julho a 2 de agosto de 45, a Conferência de Potsdam. Em 12 de agosto, 10 dias depois do final da Conferência de Potsdam, a União Soviética invade a Coreia e atinge o famoso Paralelo 38. Então, acaba a guerra e, tal como aconteceu na Alemanha, divisão do território por zonas de ocupação. A Rússia aproveitou ali, né? Aproveitou, vamos tirar o nosso, isso. Vamos tirar o nosso naco de terra. Onde já estava a nossa tropa, isso. Já fica o Aí nosso território, muito... nossa Exatamente, aproveitou muito de estar perto, de fazer fronteira um pouco com as Coreias, no caso do Norte, porque o acordo entre os russos e os japoneses era o seguinte, que até o Paralelo 38 os russos iriam desarmar os japoneses e os americanos iriam fazer o resto até o sul do país. Só que 2 dias depois da bomba atômica, 2 dias depois da capitulação japonesa, os russos já estavam lá, que foi em 8 de agosto, se eu não me engano, os russos chegaram poucos dias depois da capitulação japonesa, acho que foram mais de 2 dias, mas chegaram lá e já ocuparam todo. Quando os americanos chegaram um mês depois, já estava com o país dividido. No caso, um país já com aquela zona dos comunistas lutando contra o Syngman Rhee, que era ele era como se fosse um general guerrilheiro contra a ocupação japonesa, e os outros que eram contra a ocupação japonesa eram os comunistas. E vale lembrar que Syngman Rhee nessa época, e depois até a Guerra da Coreia, era uma pessoa que a Coreia do Sul não tinha muita democracia, era às vezes até bem pior do que se tornou do início da Coreia do Norte. Depois até fica virar a luz, né? Mais para frente, e hoje está a Coreia do Sul, hoje o que representa. Mas é interessante notar isso. E aí a gente tem 47, né? O momento Nobody Cares. Momento ONU. O momento ninguém dá mínima. Porque a ONU mandou um time de especialistas lá que foram orientar a formação de um esforço internacional. Vê só, manda um time, um pessoalzinho que iria orientar um outro pessoalzinho que teoricamente tinha que formar um esforço internacional para que daí se pensasse na reunificação dos territórios coreanos. Ok, a União Soviética cagou para a situação e ninguém deu bola. A coisa andou. Ano seguinte... Quem se importa com a Coreia, né? Ano seguinte, agosto de 48, foi fundada a República da Coreia com base em Seul, com a intenção, claro, de unificar o país. Isso. Vamos só colocar um ponto histórico aqui que eu acho interessante. A gente está falando num pós-guerra bem recente e o maior ponto de convergência e de disputa das duas grandes potências que emergeram da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética, era Berlim. Eram as Alemanhas, né? As zonas de ocupação alemã, Berlim, que tinha uma capital dividida também por zonas de ocupação, que vão gerar lá na frente o Muro de Berlim e a maior vergonha que um país comunista jamais passou na sua vida, que é fazer um muro para não deixar ninguém sair do seu próprio território. Então, realmente, com todo mundo olhando para Berlim e para aquela zona de conflito no pós-guerra, realmente nobody cares. E o resto do pessoal que estava mais querendo que Berlim se explodisse estava acompanhando aí as negociações para a formação de Israel em 48.
né? Então é Exatamente. mais um caldeirão aí esquentando, mais uma discussão grossa aí de formação de Estado. Então a Coreia, realmente, só quem se preocupava com a Coreia era quem estava na Coreia, né? De resto, ninguém queria muito saber disso aí. Ninguém ligava. Então, um mês depois da Ninguém ligava, fundação da exatamente. República da Coreia, foi fundada a República Popular Democrática da Coreia, com a capital na tradicional e antiquíssima Pyongyang. Então, como o nome já sugere, né, a República Muito bem. Popular Democrática da Coreia, ela não era nem popular nem democrática. E o líder da Coreia era um senhorzinho chamado Kim Il-sung, um dos heróis da resistência contra a ocupação japonesa. Então, neste momento, neste local, fazia sentido o Kim Il-sung ascender à liderança, porque ele já era uma figura conhecida da resistência, já vinha combatendo os japoneses, então, ok. E se estava ali com o apoio da potência que ganhou a Segunda Guerra Mundial 3 anos antes, né, que estava ocupando o país, muito que bem, que seja. Então, novas tentativas aí de unificação sugeridas pela ONU também foram rejeitadas, agora rejeitadas oficialmente pela Coreia do Norte. Então, as duas Coreias, como acontece até hoje, querem liderar a unificação, uma coisa que a gente vai puxar depois quando a gente estiver falando da atualidade aí. Então, tanto um lado quanto o outro, com devido apoio político, ideológico e militar da potência a qual cada pedaço da Coreia se identificava. Isso aí. Eles Ou acreditavam, acreditavam né? ou estavam meio Isso. na roça, né? Vamos ficar do lado certo do fuzil que está aqui no meu Isso. território. Principalmente a Coreia do Sul, porque tem o secretário de Estado americano, Jim Axon, acho que é assim que se pronuncia, que fez aquele mapa falando que das Aleutas até as Filipinas teria aquela defesa americana, e a Coreia do Sul não tava nesse speech que ele deu. Então, isso era mais uma de, e aí, como é que tá? Tudo bem? O grosso das tropas americanas no Japão, não na Coreia. Claro, tinha tropas americanas na Coreia, mas muito pouco em relação. Então, é lógico, eles... até na verdade que o exército sul-coreano não era até tão forte por causa disso, porque os americanos até não acreditavam muito no Syngman Rhee, que era o líder. Então, eles deixaram eles treinaram a Coreia do Sul como se fosse uma gendarme, como se fosse mais uma polícia, uma força pequena, Na do verdade, uma que força de os controle, soviéticos fizeram na né, Coreia do Norte. né, Paulo? Isso, exatamente. Uma força interna. Não algo, lógico que tinha forças na fronteira, no paralelo e tal, mas não eram forças, Quase não uma se guarda comparavam com nacional. as norte-coreanas. É isso aí. E daí, se ninguém Isso, liga, quem é que se exatamente. ferra? A Coreia. A Coreia do Norte invade o Sul 2 anos depois, em 1950. Então foi uma guerra aí marcada por repetidas perdas e ganhos de território. É até bem interessante a gente acompanhar no mapa uma linha acompanhar no mapa uma linha do tempo. Olha só o que eu estou falando, né? Acompanhar um gráfico aí de avanços e recuos de território, porque é impressionante como o negócio vai e volta. E isso... claro. Seul, só um exemplo, Seul foi trocado de lado 4 vezes. Pois é, isso aí. A Pyongyang foi invadida também, então tem todo um rolo aí. E isso terminou mais ou menos, sem terminar, no Tratado de Panmunjom. Se alguém souber coreano, me corrija se eu fiz a pronúncia errada. Então, encerraram-se as hostilidades militares, né? Foi um cessar-fogo. Uma guerra que durou 3 anos. Muito obrigado. Então, a fronteira voltou a si. E o quê? Em um mês? Em um mês. Justo, vamos ser precisos. Precisão é a marca do grupo. E a fronteira voltou a ser por ali, mais ou menos, pelo paralelo 38. Isso 3 anos depois, e um mês, mais de 1 milhão de militares mortos e 2,5 milhões de civis mortos ou feridos. Então, como a gente comentou, foi um armistício, foi um cessar-fogo, e os dois países permanecem até hoje em estado de guerra.
é uma guerra que oficialmente não terminou. Então aqui a gente pode tentar fazer até um pouco mais rápido o percurso aqui de cada uma das duas Coreias. Coreia do Sul, ao contrário do que muita gente imagina, não caiu de um dia para o outro no modelo ocidental capitalista e saiu brilhando cifrões, né? Então, logo depois da guerra, a Coreia do Sul teve aí décadas de uma instabilidade política bem acentuada, bem forte. Então, Isso, em 1960 já teve um exatamente, golpe de Estado. O general Park Chung-hee, veterano da Segunda Guerra Mundial e da Guerra da Coreia, assumiu, governou por 19 anos. Então, ele era um ditador de caráter forte, de forte oposição política, mão pesada mesmo. E isso aí a gente pode fazer um paralelo com tantos outros governos militares que assumiram na década de 60 e pegaram pesado, mais ou menos pesado, em diversos continentes, independente do alinhamento. Então a gente vai ter militares apoiados pelas potências ocidentais na América, a gente vai ter militares assumindo na África, apoiados pela União Soviética, e a coisa anda mais ou menos no mesmo molde. E, tal qual vários países esse general empenhou aí um desenvolvimento econômico bem acelerado, embora às custas de algum prejuízo interno. Então, é o que normalmente se fala, por exemplo, de construir um gigante com pés de barro. Tem que tomar cuidado com isso, com um desenvolvimento econômico muito acelerado, muito forte, promessas ou execuções muito acentuadas, que a chance de desandar é bem alta. Então, mais para frente, o Park foi assassinado, ocorreu um outro momento de agitação política, mais um golpe de Estado e um governo que durou até 1987. Vê que a gente está falando aí, final da década de 80, a Coreia do Sul está meio na merda ainda. Tá? Então, em 88 tem as Olimpíadas de Seul. Para quem tem aí perto dos 40 anos já lembra de alguma coisa aí das Olimpíadas de Seul. O país ainda estava em recuperação e reorganização política. No ano de 2000, foi assinada uma declaração de paz e prosperidade com a Coreia do Norte. Então, um pouco desse papo que a gente está acompanhando hoje já tem aí pelo menos 18 anos. 2 anos depois, 2002, a Coreia foi sede da Copa do Mundo junto com o Japão, o que causou aí algumas reações da Coreia do Norte. Como assim, se você acabou de assinar uma declaração de paz e prosperidade com a gente, como é que você vai se alinhar com a porcaria do Japão que invadiu e ferrou a gente meio século atrás? Então, várias vezes, a mais recente é essa. Vale lembrar que vale lembrar que norte-coreano, coreano, lógico, tem as diferenças deles, estão agora se entendendo. Eles, pelo que aconteceu na guerra, daqui a pouco a gente fala o que aconteceu na guerra que gerou esse ódio todo da Coreia do Norte, também da Coreia do Sul, mas tem uma coisa, ninguém gosta de japoneses. Lá, eu falo no sentido de ninguém gosta de japoneses, que lá, coreano do Norte tem muito ressentimento com o que aconteceu na Segunda Guerra, na ocupação japonesa, os sul-coreanos também, os chineses também têm muito ressentimento do que aconteceu. Então, o Japão não como se diz, o Japão hoje paga pelo passado dele. A mesma coisa que acontece com a Alemanha. Então, a Alemanha ainda, pelo menos a Alemanha ainda pagou paga a Israel, né, uma compensação até hoje pelo que aconteceu no Holocausto. E o Japão não tem conversa. Eles não discutem isso, é cultura deles, mas o que os japoneses fizeram ali desde 1930, na Manchúria, claro, desde o fim da guerra da Rússia-Japonesa, mas o que os japoneses fizeram ali na Ásia foi pesado. Ao invés de compensações, tem alguns dos grandes perpetradores de massacre que tem o nome estampado no livro de Heróis da Pátria do Japão e recebem homenagens aí tão criticadas. A gente pode ver notícias dos últimos anos aí que gera repercussão em toda a Ásia, e é isso, e fica assim. Então, uma das discussões até que levantaram a bola essa semana de novo foi aquela região ali, os rochedos de Liancourt,
que durante o banquete ali de encontro do pessoal do norte com o pessoal do sul, tinha uns mapinhas da Coreia reunificada, né? Como se fosse um território político só, e com essas ilhas, com os rochedos de Liancour no mapa. Aí que o Japão ainda está disputando com a Coreia esse negócio, e o Japão falou, vem cá, desde quando que é de vocês, né? Que palhaçada é essa de botar isso no mapa como se já fosse Coreia? Vamos conversar, então. É mais uma exatamente, o fonte ouriço de está arrepiado discussão ainda. ali, né? Então, se atualmente a gente tem na Coreia do Sul uma economia forte, boa educação, apesar dos casos de corrupção governamental, que é só a gente acompanhar bem os jornais internacionais, aí a gente vai acompanhar, mesmo assim, se a Coreia do Sul tem uma condição boa, forte, tanto em educação quanto em economia, hoje o negócio não é tão antigo, o negócio é bem recente. Não, ele é bem recente. Agora vamos voar um pouquinho para o norte, não é mesmo, senhores? Vamos falar um pouquinho da Coreia do Norte, então. Vamos só dar uma passadinha aí nos grandes líderes. Paulos, como é que é esse papo aí do Kim Il-sung, não sei Kim Il-sung mesmo? Isso. Depois o ouvinte pesquisa que, na verdade, o nome dele não é Kim Il-sung, não. Ele pegou o nome de um líder da guerrilha coreana contra a ocupação japonesa. E uma ocupação japonesa que já durava décadas e décadas e décadas, e sempre houve essa guerrilha. Então ele pegou o nome desse líder, que é como se fosse um herói coreano. Essa desgraça desse homem, o presidente eterno da Coreia do Norte, ele governou do dia 9 de setembro de 1948 até o dia 8 de julho de 94. Então, olha o tamanho do governo dessa desgraça desse homem. Só uma coisa que vale lembrar, que a gente pode até dar uma resumida, que ele governou a Coreia do Norte na década de 60, 70, 80, sempre foi um país forte. Por quê? Porque a China rompeu com a União Soviética, então a União Soviética fez favor de correr para a Coreia do Norte e deu um aporte muito grande para a Coreia do Norte. Então, ela sempre houve essa quebra como se diz, essa quebra no mundo comunista, dos chineses quebrando com os russos, com os soviéticos. Então houve juntar os soviéticos com os norte-coreanos. Então os norte-coreanos até a década de 80 viveram relativamente bem. Foi depois que a União Soviética quebrou, que muito país, como Cuba também, que nunca fez nada, quer dizer, Cuba que eu falo nunca fez nada, eu falo no sentido de depois da Guerra Fria, né? Por favor. Mas são países que depois que a União Soviética quebrou, quebraram junto. E foi o programa nuclear norte-coreano começou na década de 90, depois que eles viram que não teriam mais a força da União Soviética para defender eles. Então é sempre bom lembrar desse link entre o que aconteceu na União Soviética e o que aconteceu na Coreia do Norte. Se não vai pela grana, vai pelo medo, né? Vai, exatamente. E sempre funcionou. Aí a principal colaboração para a história do Kim Il-sung foi a implantação da ideologia Juche. É uma ideologia própria, uma linha própria do comunismo. Então, depois que o presidente eterno viu o rompimento ideológico da China para ir para um caminho próprio, ele fez isso também com a Coreia. Então, ele pregava que as massas são o verdadeiro governo, pregava autossuficiência econômica, independência geopolítica e militar, apesar de todo o apoio da União Soviética, um militarismo exacerbado, nacionalismo e tradicionalismo, principalmente um culto total à personalidade do líder, no caso, ele mesmo. Então, isso na prática era uma espécie de socialismo nacionalista e racista, não esqueçamos dos japoneses. O que vamos lembrar também que, no fundo, isso nada mais nada menos que uma dinastia. Exatamente. Porque nós vamos falar agora do filho e depois nós vamos falar do neto. Isso então, aí. Socialista, comunista e tal, mas na verdade é uma dinastia. Na verdade é um reinozinho, né? Na prática é um reinozinho. Isso. O Kim Jong-il também se intitulou líder supremo, querido líder, comandante supremo, nosso pai. Exatamente. Tudo. Então, é uma dinastia. Ele durou aí de 94 a 2011, então, com a queda da União Soviética, como você falou, em vez de expandir militarmente, ele fechou.
fechou as fronteiras ali e iniciou esse pesado processo de isolamento que a gente vê hoje em dia. Então ele foi reconhecido como um ditador mais totalitário do planeta durante o governo dele e em 2009 indicou o filhão como sucessor. Uma curiosidade que eu acho interessante dele é que enquanto o pai dele governava, uma das atividades, ele era o supervisor dos filmes e da propaganda da Coreia do Norte. Então ele tinha uma fascinação por Hollywood e ficava puto porque não conseguia fazer nada parecido. Então ele até mandou sequestrar cinegrafistas, agora não lembro se da China ou do Japão, mas levaram o pessoal para a Coreia do Norte. Até sul-coreanos também. Vamos trabalhar aí para melhorar o glorioso cinema da Coreia do Norte. E daí que morreu ele também. Sequestrou, praga, essa desgraça. Ele sequestrou a atriz sul-coreana, que era muito famosa, o casal ele sequestrou. É isso aí. Morreu essa praga também. Aliás, a família inteira tem problema cardíaco, né? Torçamos para os próximos meses. E daí morre o Kim Jong-il, assume o Kim Jong-un, o grande sucessor. Também conhecido como o grande pastel de flango ou o gordinho atômico, general 4 estrelas do exército norte-coreano, apesar de nenhuma experiência militar. Sotaque suíço, porque ele estudou na Suíça com pseudônimo, lembremos do avô, que roubou o nome do outro. Isso, passaporte da onde, vamos lembrar? Brazuca. Beleza, que gostoso. Então, aparentemente... O Brasil não é para amadores. Aparentemente, ele herdou os problemas cardíacos do pai e do avô, ainda bem. Então, ele coordena aí um pouco da religião do país. Então, ele libera um pouco, financia um pouco, persegue um pouco. A coisa acontece. Então, o pastelzinho de flango nosso iniciou esse período de um pouco mais de negociações pautadas aí por ameaças e recuos militares para trocar ameaça direta por recuos e alimentos. Aquele negócio ceder um pouco de espaço por tempo. O ouvinte, vamos supor, o ouvinte que for pesquisar, ele vai ver que aquilo, até que eu estava falando que o que aconteceu com a Coreia do Norte depois que a União Soviética quebrou. A Coreia do Norte entrou em parafuso. E a Coreia do Norte era um país que, com as indústrias, um país fechado e que não conseguiu se reerguer no mesmo patamar que, vamos supor, os tigres asiáticos se reergueram na década de 90. Então, uma das formas da Coreia do Norte de tentar se defender, que antes tinha a União Soviética, e eles precisavam se defender, que ele não era um país comunista fechado que estava cercado de pessoas que não compactuam com a ideologia. E eles foram para a ideia mais racional, que querendo ou não é uma ideia racional, fizeram a bomba atômica. Porque quando você faz a bomba atômica, querendo ou não vão te atacar. É isso aí. Pelo menos a história mostra isso. Então, desde a década de 90, eles vêm desenvolvendo a bomba atômica, o enriquecimento de urânio, e mais para essa deterrência de não ser atacado, porque se atacado você não queira sofrer as consequências. Isso seguiu até o Kim Jong-un agora. Ele até acelerou o programa com esses vários testes, só que as sanções vêm quebrando o país, já não é de hoje. E vai chegar um ponto que o país vai entrar em colapso. E até durou bastante, né? O primeiro compromisso durou muito. De desnuclearização quem assinou foi o vô dele em 94 ainda, antes de morrer. Exatamente. E daí vieram cagando pro próximo de lá pra... E vale lembrar também que muita gente fala, as pessoas que andam, como se diz, com um olhar mais com calma do que está acontecendo, lembra que ele assinou em 94 e até hoje o que acontece? Eles estão com o programa nuclear mais ativo que existe. Quer dizer, mais ativo que existe em termos do que já aconteceu na Coreia do Norte. Então, hoje eles estão no patamar que eles nunca atingiram. Então, eles sabem cozinhar, é uma estratégia deles, eles sabem o próximo passo. Então, vamos olhar com calma, porque isso nós já vimos. Claro que foi algo muito bom eles se reencontrarem, mas a gente sempre tem que ficar esperto. E eu acho, minha opinião de um pouco desconhecedor de tão profundas relações do leste,
eles se aproveitaram um pouco também do fator ninguém liga para a Coreia, né? Porque agora, contar aí a partir de 2001, desde a queda das Torres Gêmeas, boa parte do foco americano, principalmente de esforço internacional, não estava virado para o leste, apesar de a gente saber que tem equipes diplomáticas trabalhando o tempo todo e tal, mas até a queda do Bin Laden, até pegarem o Bin Laden e depois todo o processo e essa guerra do Afeganistão que está aí ativa ainda e todo esse negócio, quem é que se vira com a Coreia? E a Coreia soube aproveitar esse espaço aí para crescer, né? Para botar, para bater na mesa e permanecer com esforço atômico. Complicadíssimo isso. É porque é interessante falar que a Coreia do Norte ela teve problemas lógico, a Coreia do Sul se aproximou da China depois da queda da União Soviética. Com o Japão nem se fala. O Japão, eles testam isso até vai para as bandas do Japão, porque já fica esperto. Então, eles possuem esses inimigos históricos. E é importante falar que não só as armas nucleares, mas os mísseis que os norte-coreanos desenvolveram foi uma deterrência tanto para um país que, poxa, quebrado, sempre foi quebrado, principalmente nos a partir dos anos 90. Então, em termos militares, eles souberam muito bem. Hoje, a Força Aérea norte-coreana é de rir, teco-teco. Então, mas em termos de muito, não. land power, em Nosso termos lado tá de feio também. força terrestre, não podemos falar muito. Mas a questão aqui, por exemplo, de forças militares, a força aérea deles é de dar risada, a marinha é muito próximo disso, e apesar deles terem uma força terrestre considerável, vamos falar, praticamente o país todo é militarizado, né? Todo. Se você parar para pensar, uma quantidade gigantesca de soldados, pelo menos no papel. Agora, diziam a mesma coisa das grandes forças iraquianas durante a Guerra do Golfo, e a hora que o americano apontava com 2 Abrams na cara do sujeito, ele levantava a mão e pedia piniquinho. Então, eu não sei até quando a Coreia do Norte encararia uma ofensiva terrestre. Aqui eu levanto uma dúvida para considerações aqui. O Iraque, a população que estava na Guerra do Golfo, conheceu alguns governos diferentes antes, conheceu ditadura e conheceu influências externas. E esse povo que nasceu depois da Guerra da Coreia, que está formado desde bebê nessa ideia juche, nessa lavagem faz cerebral. O que, cara? Vê um Abrams e cai o governo da Coreia do Norte, e aí? Acho que fica totalmente perdido. Eles entraram numa lavagem cerebral e para eles os Estados Unidos é o demônio. É o grande demônio, é isso aí mesmo. Mas eu tenho 2 números aqui que meio que, não que corrobora, mas em toda a Guerra do Pacífico caíram 503 mil toneladas de bombas. 503 mil bombas, perdão, toneladas. Isso, porra. 503 mil bombas foram jogadas na Guerra do Pacífico. Na Guerra da Coreia foram 635 mil. Então, não é à toa que a população civil sofreu pra caramba. Então, isso mostra que realmente não é também de se estranhar essa raiva que os norte-coreanos têm dos Estados Unidos. Isso. Não justifica, voltando um pouquinho pro principal ponto desse podcast, a gente falou tanto da parte histórica. A gente tem uma Coreia do Norte que vem já de alguns anos negociando tratados em troca de carvão ou de comida, ou seja lá o que for. É um país que ficou extremamente fechado do ponto de vista de comércio com outros países. É um país que, como todo país fechado de economia centralizada, ele acaba tendo 2 moedas, né? Ele tem uma moeda oficial e uma moeda paralela que vale mais.
assim como nós tínhamos no caso da Alemanha, né? A Alemanha, depois do início do Plano Marshall, da liberação da economia na Alemanha Ocidental, o marco alemão ocidental passou a valer 4 a 5 vezes mais que o marco alemão oriental. Então você tem uma situação de total, não é estabilização, mas de uma parada que eu não sei, eu realmente, isso é algo que eu não consigo entender, eu tenho pouquíssimo entendimento de economia, mas eu não sei como que a moeda sul-coreana se suporta, né, porque ela foge de todo tipo de regra de mercado que a gente conhece. E aí, pegando toda essa necessidade de tentar não matar o povo de fome, porque se ele matar o povo de fome, não tem para quem governar, Não tem quem sustente o governo. você não tem mais você não tem mais o que fazer. Exatamente, Não tem quem proteja o governo. E eles vêm nessa dança e aí a gente tem sempre aquele contraponto, né? O contraponto norte-coreano são os Estados Unidos. E aí, dependendo de que governo, que tipo de governo os Estados Unidos têm, o pastelzinho de flango consegue mais ou menos vantagens aí nas suas negociações com a ONU, né, as liberações para visita dos inspetores nucleares, que visitam instalações que não existem, né, aquela coisa toda. E isso aconteceu bastante durante os 2 governos do Obama, onde ele dava e o cara depois faltava com a palavra, e a gente tem uma mudança efetiva de comportamento com o governo Trump. É. E onde você tem um recrudescimento de toda a conversa, de toda a negociação. Lembra um pouco, inclusive, como o governo Reagan também Isso que exerceu eu queria a mesma falar. maneira. Isso é uma Fala, estratégia. Paulus. Não, que eu queria só fazer uma adendo que você está falando, Bu. Isso é uma estratégia de contenção. Isso está no manual da Guerra Fria. Sempre, a União Soviética era tratada desse jeito. E hoje em dia, de diplomacia, tudo bem, levando a diplomacia, mas levando a banho-maria, às vezes é preciso engrossar para se atingir o objetivo. E foi isso que aconteceu. Engrossaram com a Coreia do Norte, fazendo mais sanções e deu no que deu. Pois é, que dá para entender, eu acho, um pouco Foi a situação do governo Obama, no sentido de, por um lado, concede daqui e dali, por outro lado, não é problema meu também. A população da Coreia do Norte é azar da Coreia do Norte. É um negócio meio complicado a gente falar isso, mas vem também uma postura desde o Clinton, quando deu aquele rolo na Somália, que a atitude foi assim: não vou mais meter meu bedelho em país onde não tem interesse direto americano. Ponto. Mas isso é uma estratégia. A Somália está na África. A Somália não é um ponto estratégico valioso para ninguém, na verdade, a não ser para os africanos. Hoje, inclusive a China hoje tem uma grande presença no continente africano, exatamente por isso. Exatamente por isso. Eu não disse que eu concordo com a situação do Obama, eu disse que dá para entender o tipo de situação. Falar, não vou me meter, mas vou tentar evitar uma guerra ali. E do ponto de vista dele, fez sucesso o negócio. Só que foi fortalecendo a Coreia nesse processo. Ainda mais ele que entrou no governo sustentando 2 guerras no Iraque e no Afeganistão, era nada mais justo que ele fosse escolher esse caminho. Não, um ponto interessante, o que eu entendo e você acabou de comentar, né, essa maneira que o governo Obama acabou colocando o tratamento com a Coreia do Norte, acabou enfraquecendo a Coreia do Norte, aliás, acabou dando à Coreia do Norte mais poder de negociação. Eu acho que a gente pode ver um pouco no acordo com o Irã, que ele fez alguns anos atrás e que essa semana o Trump botou na lata do lixo. Mas o acordo com o Irã, por exemplo, você tem cláusulas que ainda são secretas, que ninguém conhece. Você tem um completo afrouxamento
de inspeção das instalações militares iranianas. Os iranianos podem se negar, e mesmo assim foram centenas de milhões de dólares para o Pois Irã. é, É bom que agora Então, sabe no tudo. mesmo dia. Não, e agora a Agora gente não, e a já gente sabem sabe, tudo. não, e a gente sabe porque os bancos americanos e europeus já conseguiram fazer o tracking de milhões de dólares que foram para grupos terroristas como Hamas, Hezbollah e etc., vindo do Irã, que era dinheiro enviado do acordo Pois é, que o pois Obama é. Pois fez. é. Então o Obama diretamente financiou grupos Sim. terroristas do Oriente Médio Sem fazendo um acordo com o Irã. A questão que eu estou falando é o seguinte: toda a estratégia do Obama foi uma estratégia, na minha opinião, planejada para se fracassar. Ela não foi planejada efetivamente para tentar Foi resolver o problema uma coreano. diplomacia com prazo de validade, né? Vou Foi, garantir o meu governo e Não, deu. peraí, não, foi para empurrando com a barriga. É isso aí. empurrar com a barriga. Vamos levar em banho-maria e foda-se quem vier depois. Se vier a Hillary, ela continua na banho-maria ou vai recrudescer ou vai ser mais forte nesse discurso, que eu duvido muito se fosse ela. Mas a mudança, são muitos fatores, mas um dos fatores é a mudança de discurso do Trump, o fato de que essa mudança apertou o pescoço do pastel de flango, passando fome mais que o normal, e a negociação do Trump com a China, que não envolve apenas a Coreia, mas envolve essencialmente comércio entre os dois países. Um comércio que nem a China quer perder e nem os americanos querem perder. Toda essa história que eles estão fazendo hoje, de sobretaxação de produtos chineses para cá, eles fazem um contra-ataque com produtos americanos, mas assim, tudo isso é meio geopolítica acontecendo enquanto a gente está aqui vendo, entendeu? A gente está vendo China e Estados Unidos jogarem um jogo para cada um ter mais vantagens, influências geopolíticas, econômicas, e que um desses pontos é efetivamente resolver o problema coreano. Eu não tenho dúvida que o Trump virou pro presidente chinês no ano passado, na primeira conferência que fizeram, e falou: olha, você tem que resolver o problema. Pois é, pois é. E eu vou falar grosso dessa vez. Você vai ter que resolver. Porque a Coreia ainda é essa Coreia, Sim, porque é um e problema chinês. não, Os chineses precisam ter a não presença da Coreia do imaginemos Norte ali. que tem algum desses negociadores, desses big players aí, surpreso com a atitude de outro. Isso tudo está correndo. Os últimos a receberem as notícias diplomáticas somos nós, né? Todo esse negócio, tal como que a gente vai levantar depois num próximo episódio, o negócio do ataque americano nas bases da Síria, que tinha os russos perto lá. Vem cá, foi assim no escuro, vou lá soltar minhas bombinhas e deu? Certeza? Não, gente, o negócio, o buraco mais embaixo. O buraco principalmente quando tá na camada diplomática. Então, acho que o que nós devemos esperar, então, em termos de futuro, vai ser a discussão em torno da desnuclearização da Coreia do Norte. Nós vamos ver, o Kim Jong-un já falou que vai destruir um sítio nuclear onde ele faz testes, mas que ele possui ainda 2 que ainda estão em funcionamento. Ele também já falou, na mesma hora que ele falou isso, ele também já falou que já possui ainda 2. Então, vamos ver se o Kim Jong-un vai permitir a visita dos inspetores e jogar transparente. Ele disse que ia permitir, inclusive, imprensa internacional para cobrir a... Exatamente. É ver se ele vai jogar nas normas internacionais. Se ele vai realmente se desnuclearizar e se ele vai manter a palavra dele. Porque, claro, ele é um gesto simbólico, acabou a Guerra da Coreia, não tem mais a Guerra da Coreia, entraram com um acordo de paz, mas ainda são um país comunista contra um país capitalista que precisam se entender. Isso foi um grande salto, um salto enorme. Eu acho que muita gente não imaginava isso que aconteceria. Agora é ver se ele realmente vai cumprir com essas promessas. Pois é. E vamos ver. Eu tenho minhas duvido dúvidas muito aí, que ele... porque a gente comentou. Tratado de desnuclearização, primeiro com a Coreia do Sul, foi em 1992. Depois teve com os Estados Unidos, 94.
Depois, Tratado Internacional, Rússia, China, Coreia do Sul e Estados Unidos, 2005. 2012 teve outro compromisso com os Estados Unidos para desnuclearização. Nada. Por que tu tá tão esperançoso, Paulo? Eu acho que eu estou esperançoso porque só deles tentarem se entender nesses termos de paz já é um avanço. Isso nós não podemos negar. E era algo que eu não esperava. Que nem eu falei no começo da transmissão, eu precisei abrir uma cerveja quando eu vi aquela cena, porque eu fiquei feliz. Claro, todo mundo, nós temos nossas dúvidas acerca das reais intenções do Kim Jong-un, mas eu acho que esse primeiro passo que foi dado pode se complementar. Talvez a Coreia, lógico que a Coreia não vai virar a Coreia do Norte vai virar capitalista da noite pro dia. Lógico que ela não vai chegar e falar, não, nós vamos ver sobre a chancela da Coreia do Sul. Mas eu acredito que isso pode ser um passo para não que um passo para a paz, mas um passo a caminho da paz. Claro, nós temos nossas dúvidas. Eu acho que a Coreia do Norte, ela tem um objetivo só, é sobreviver. Isso. É continuar existindo. Não tem nenhum outro objetivo. É sobreviver o sistema que eles implantaram, que hoje em dia já virou um sistema estatal onde todo mundo está conectado. E eu falo conectado no sentido de todo mundo e aquela lavagem cerebral. Mas foi isso que você falou. Vamos ver então agora do que vai acontecer. Opinião de vocês, Kim Jong-un será o último grande líder na Coreia do Norte? Eu acho que não. Eu acho que a gente tem uma situação de a Coreia do Norte precisa sobreviver e a China precisa que a Coreia do Norte sobreviva. Para isso acontecer, a Coreia do Norte e a China têm que fazer concessões com relação à política externa e com relação aos Estados Unidos. Se essas concessões vão ser o início de algum tipo de abertura que vá terminar com uma unificação coreana, com a dissolução da Coreia do Norte, já é uma outra história. Mas isso é basicamente a sobrevivência da Coreia do Norte, sobrevivência do poder da família do pastel de flango, do Kim Jong-un, da dinastia, porque é o seguinte, a hora que o povo coreano, e isso é muito controlado lá, né? Só tem um canal de televisão, só tem um canal de rádio. É divertidíssimo. O rádio não tem. É o modelo comunista. Não, entenda o seguinte, o rádio não tem nem o botãozinho de trocar o dial, de trocar a estação, porque só tem uma estação. Você não vai trocar a estação porque só tem uma estação. E no sul que existe uma maior penetração de informações sul-coreanas que está ali pertinho da fronteira. Com esse acordo de desnuclearização, ficou feio para quem? Irã. Se a Coreia do Norte se abrisse, pelo menos se abrisse um pouco, ficaria feio para Cuba, que, querendo ou não, culpa o embargo. Que é o embargo que deixa a gente pobre. Na verdade é um embargo americano, mas os americanos são o quinto que mais exporta para Cuba. Então eu entendo. E eles arrumam essa ladainha. Se fosse o caso de eles se abrirem, então já seria uma vitória. Lógico, eles não vão deixar de ser aquilo, mas se abrirem seria algo muito bom. E o embargo americano é só americano. É só americano. Todo mundo fez negócio com Cuba durante todos esses 60 anos de comunismo. Deixa a esquerda falar que tem embargo. Deixa a esquerda falar que tem embargo. Esse é o argumento deles. Vamos esquecer que quem embargo pregava... tem, mas é só americano. Vamos esquecer que quem pregava a interrupção do comércio com os Estados Unidos era o Fidel... Durante a Revolução. Exatamente. Mas isso o povo não... Pois é, aí, ó. O CG te ensinando tudo aí. Exatamente. Então, meu amigo ouvinte, quando você olhar para as notícias da Coreia do Norte, entenda, o pastel de flango só quer sobreviver e a China precisa que o pastel de flango sobreviva. Não necessariamente ele, né? Isso. Mas assim, se ele cair pode ser uma junta militar, se ele cair pode ser o primo dele, se ele cair pode ser o ursinho das Olimpíadas, não tem problema, desde que a Coreia do Norte continue lá. Eu acho que não vai cair, e eu acho que ele, a essa altura do jogo, na minha cabeça, no meu entendimento, ele quer sair como o grande herói coreano de uma nova fase da Coreia. Isso, ele quer sair bem, Então, isso é verdade. Uma abertura econômica, por mais que não haja uma abertura política,
continua o Partido Único, continua ele como presidente eterno, mas vai abrindo economia e vai negociando com todo mundo e inicia uma nova era de prosperidade da Coreia do Norte, esse cara vai ser idolatrado como pai, como avô. Se não tem a menor dúvida. Vai ficar décadas a ainda no lavagem governo. cerebral não é do dia pra noite que muda, não. Enquanto um Ali, por derrame, um enquanto, ele infarto não levar esse corona vai embora. reinar muito ainda ali. É isso aí. Muito bem, senhores. Achei muito bom. Teve algumas coisas que eu achei muito interessante nessa nova fase, vamos dizer, a viagem secreta do Mike Pompeo, que é o chefe da CIA, né? Isso foi aquela foto dele com o Futuro Kim secretário de Jong-un, foi bem Estado. legal. Foi, e isso não havia acontecido. Isso mostra, na minha opinião, boa vontade do regime norte-coreano em conversar. E uma mudança de estratégia do regime norte-coreano é uma mudança de estratégia também dos Estados Unidos. Exatamente. Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E aí agora a gente tem um possível encontro do próprio Trump, né? Aí eu vou beber um engradado com cerveja. Exatamente. Com o Kim Jong-un, que vai ser algo impressionante quando isso acontecer, histórico. Não sei se podem chamar do que vocês quiserem, mas vai ser impressionante. E ontem, na segunda e terça-feira agora, hoje estamos gravando aqui na terça-feira, dia 8, então ontem e hoje houve a reunião, não sei se vocês chegaram a ver, do Kim Jong-un com o presidente chinês, o Xi Jinping. Exatamente para falar sobre negociar com o todo Xi mundo. Jinping tinha que ir lá negociar primeiro com ele lá. Fala, não, primeiro você vem aqui que eu... Vamos, isso. Aliás, tipo, as fotos... reassuring de, olha, vamos, por enquanto, é como se fosse, ó, você fala isso, isso e isso. Você fica debaixo da minha asa, que... É isso aí. Não, e o legal é o seguinte, depois vocês dão uma olhadinha nas fotos do encontro, o presidente chinês parece estar com o intestino preso o tempo inteiro. não, é a cara dele, não, GG. É uma cara de cu, rapaz. Ele tá com a cara que tá apertada. Ele tá com a cara que tá apertada, aquela dor, aquela cólica, entendeu? Igual o cadeirante tava aí esses dias aqui, segunda-feira, quando ele foi embora, coitado. Deve ter dado trabalho aí. Mas o que eles conversaram foi, evidentemente, esse próximo encontro e como tudo isso vai acontecer, né? Mudar essa política hostil, né? Isso. Que estava em pauta nos últimos 20 anos, vamos dizer assim, para esse encontro com o Trump, que vai ser realmente histórico. Mas, meu amigo, não espere que a Coreia do Norte vá se dissolver de uma hora para outra. Eu sou positivo, mas que ela vá... Não, isso mesmo, ouvintes, por favor, não espere que a Coreia do Norte agora vai se abrir, andar, agora é pacificação, não. Isso é... A gente espera só que a Coreia pare de brincar de potência atômica, porque apesar dela ter bomba nuclear, ela não tem o que fazer com ela, porque não miniaturizou. Não, exatamente. Vamos de novo. Não, vamos de novo. Eu quero fazer de novo, eu não vou nem editar essa parte aqui. A gente tem que lembrar que a Coreia do Norte não conseguiu fazer a porra da bomba, fica pequeno bastante. É importante pra falar. Caber na ponta do míssil, né? E ele não tem um avião grande o suficiente para carregar uma bomba nuclear de tantas toneladas. Não tem formas de entregar a bomba efetivamente. Então, ele possui a bomba nuclear, mas não tem o que fazer com ela. Isso, é bom a gente falar isso pro ouvinte, para também ele... O ouvinte deve pensar que ele vai soltar uma bomba na cabeça dos Estados Unidos amanhã. E é longe disso. Isso é a imprensa que gosta de fazer, né? Agora a Coreia do Norte tem um míssil que pode atingir o Alasca, pode atingir o Havaí. Pode porra nenhuma. Mal consegue passar do Japão. Que chegue. O Japão tinha balão que chegou na costa americana também, e aí? Fez o quê? Não fez nada, né? Uhum. Não é que a gente fala game changer, não é algo que... Não é. E as pessoas têm que lembrar o seguinte, quando a União Soviética explodiu a primeira bomba dela, em 46 ou 47, era o mesmo tipo de tecnologia que os americanos possuíam. Então é efetivamente uma deterrence, como você falou mais cedo,
porque você tinha poderes igualitários ali. Uhum. Apesar dos Estados Unidos já ter umas 15 bombas na época, a União Soviética mostrou que ela tinha uma tecnologia similar. Hoje não. O que a Coreia do Norte está fazendo hoje foi o que essas potências fizeram na década de 40, na década de 50. Isso, Seul, Então o Seul sim poderia se preocupar com o poderio, Sim, porque a sim. artilharia norte-coreana chega em Seul, então eles poderiam dar um jeito de entregar essa arma nuclear em Seul. Mas mandar míssil interbalístico, ICBM, né? pois é. Mandar ICBM não vai rolar. Muito bem, senhores. Excelente papo sobre a Dá Coreia. tempo de indicar livro? Opa, se dá tempo de indicar livro. Vamos lá, vamos para o nosso momento biblioteca Rapidinho do então, CG. rapidinho, com a trilha sonora que veio junto aí. Trilha sonora da mutreta. Então, indicações rapidinhas, porque felizmente a gente já tem vários livros traduzidos aqui no Brasil sobre a Coreia do Norte, de diversos estilos literários, então nosso ouvinte pode escolher aí o que melhor lhe aprouver. Então, separamos um livro chamado Querido Líder. Esse livro é um relato em primeira pessoa de um funcionário público da Coreia do Norte que caiu nas graças do Kim Jong-il por conta de uma poesia bem escrita. Então, ou se não tão bem escrita, pelo menos escrita de um jeito que o Kim gostou pra caramba e botou esse camarada em evidência. Então é uma abordagem de escrita que me lembrou bastante o livro Os Antissoviéticos da União Soviética, do Vladimir Voinovich, principalmente nos capítulos que o Voinovich fala da trajetória de escritor dele na União Soviética. Então, selo CG de qualidade literária para Querido Líder. O segundo livro, Nada a Invejar. Esse livro é escrito por uma jornalista da Coreia do Sul que fez uma compilação de documentos e histórias pessoais de fugitivos e de refugiados da Coreia do Norte que deram linha, escaparam, correram, fugiram para a Coreia do Sul e para a China. Então, comparando novamente com outro livro, esse me lembrou a dinâmica do Fim do Homem Soviético, da Svetlana Alexievich, que é outro baita livro, vale muito a pena. E o terceiro, que se chama Dentro do Segredo, é para mim um dos livros mais curiosos que eu pude ler nesse início de 2018. Um escritor português embarcou para a Coreia do Norte para assistir às comemorações do centenário do Kim Il-sung, avô do nosso gordinho atômico, aí, fundador da Coreia do Norte. Isso em 2012. Rocketman. O escritor ele foi levado de lugar em lugar pela Coreia do Norte, percebendo todo esse esforço oficial para que os estrangeiros presentes na cerimônia tivessem a melhor imagem possível da Coreia do Norte. Então, dentre os vários episódios interessantes e hilários, tem a explicação das flores símbolo da Coreia do Norte, que os nomes das flores levam o nome dos líderes anteriores. Então, a gente tem lá a Kim Jong-ilha e a Kim Il-sungia. E daí, pesquisando para hoje, eu descobri que em 2013 foi fundado um parque, um negócio parecido com um jardim botânico, específico para as Kim Jong-ilhas e Kim Il-sungias da Coreia do Norte. Então, é um livro bem interessante. Tem capítulos complicados, né? Que a gente fica pensando realmente o que esse povo sofre na Coreia do Norte, o tipo de pressão ideológica diária e a pressão da educação, do convívio deles, mas tem episódios que a gente tem que rir porque não tem o que fazer. E de Link! É bom nome para dar para as filhas, né? Kim Jong-il e Kim Il-sung. E tem a Kim Jong-unia, a próxima flor símbolo do país. Agora, quando o gordinho passar para o outro lado da vida, começar a comer capim pela raiz. E de link a gente vai deixar embaixo também, além do link pro PHM-08, Batalha de Tsushima, a gente vai deixar o link do Instituto Internacional da Ideia Juche, para quem tiver interesse em ler um pouco mais sobre a ideologia norte-coreana, e o link da principal, para não dizer única, rede de notícias da Coreia do Norte, a KCNA, que dá para acompanhar o que o regime publica, inclusive uma viagem de semana em inglês, dá para acompanhar tudo em inglês, uma viagem que aconteceu semana passada
de uma comissão brasileira liderada por Fernando Collor de Mello na Coreia do Norte, que levou até presentinho pro gordinho atômico. Então, coisa que não sai nos nossos jornais aqui, por incrível que pareça, tá a bom. gente descobre no jornal da Coreia do Norte. Vê se pode. Posso fazer Cara, uma você pode indicação tudo. aqui, Mac? Você é o host mais querido da Não é? podosfera. Manda. Não, mas não sou mais sexy. O host mais sexy ainda é Um Alexandre abraço, Bonfá. Bonfá, um abraço. Tem um documentário no Netflix chamado The Propaganda Game, tá? É um documentário de um grupo espanhol que foi para a Coreia do Norte para, né, falar sobre a Coreia do Norte, mas especialmente para conversar com um rapaz espanhol que voluntariamente emigrou para a Coreia do Norte e se tornou coronel do exército Ô, louco. norte-coreano, encarregado, responsável pela visão do estrangeiro da Coreia do Norte, como se fosse um oficial de ligação entre o mundo exterior e a Coreia do Norte. Então esse The Propaganda Game é muito, muito, muito interessante. Tem muitas cenas gravadas, muitas entrevistas, muito desse coronel espanhol, desse coronel do exército norte-coreano, que é um espanhol, e vale muito a pena assistir. Tá no Netflix, facinho lá, The Propaganda Game. Boa. O que eu vou recomendar, eu vou inovar. Na verdade, eu não vou recomendar um livro não. Eu vou recomendar um tema Opa! para os ouvintes pesquisarem, até no nosso link lá do Amazon, sobre o reservatório de Chosin e a batalha dos marines contra os chineses e norte-coreanos, que foi algo épico também para a guerra, não só para a guerra da Coreia, mas como para toda a história militar. Então pesquisem mais sobre esse episódio, sobre as batalhas que ocorreram, né? Sobre o desembarque de MacArthur em Chon, que foi a famosa estratégia indireta, né? À toa que os norte-coreanos tiveram que recuar. Então a história da Guerra da Coreia é bem interessante. Então é isso o tema. Começa pelo reservatório de Chosin e depois pega a Guerra da Coreia. É um tema bem interessante de você pesquisar e ler. Muito bom, excelente, maravilha. Obrigado a você, ouvinte, por ter ficado com a gente até agora. Mac, Boa, Paulos, brigadão Falou, um abraço. pelo nosso Coreia do Norte hoje. O meu ouvinte, um abraço, obrigado, tchau.